E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula e hoje essa aula é sobre radicais e suas propriedades. Então vamos analisar aqui essa seguinte situação. Aqui eu tenho, dessa forma que a gente vai ler, raiz enésima de a elevado a m. Então, pessoal, quando eu falar raiz enésima, esse n aqui, ele é o índice dessa raiz, tá bom? Então vamos ver aqui como é que funciona isso daqui. Esse n aqui, tá? Nós vamos chamar ele de índice. Então, esse n aqui, ó, vai ser o nosso índice. Beleza? Ó, vai ser o nosso índice. E esse m aqui, ele vai ser o expoente. Tranquilo? O a, ele vai ser o nosso radicando. E tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui, olha, que eu vou circular aqui, ó, tudo isso aqui, ele vai ser o nosso radical, tá? Então tá aqui, ó. Tudo isso aí vai ser o nosso radical. Então, toda vez que eu falar radical, você já sabe que eu estou falando de todos esses elementos aqui juntos, tá bom? Agora, vamos ver aqui o seguinte, olha. Esse A aqui, ele pode assumir qualquer número real, beleza? E o nosso N, ele tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Ou seja, eu só tenho um radical a partir do momento que o meu índice ele for maior ou igual a 2, tá? Então, o menor número que ele pode assumir é o 2, e nesse caso, nós vamos ter uma raiz quadrada. Tranquilo até aí? Então, beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Olha, esse exemplo aqui, vou colocar aqui, ó. Exemplo. Exemplo A. Por exemplo, raiz quadrada de 16, tá? Bem trivial, só para a gente poder entender aqui. Nesse caso aqui, pessoal, o índice, né, desse radical aqui é o 2. Então, toda vez que eu falar em raiz quadrada, eu já sei que o índice é 2. Eu não preciso colocar esse 2 aqui, mas eu preciso saber que esse 2 ele está aqui, tá bom? Outra coisa aqui. Para resolver essa raiz aqui, é o seguinte. Eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Qual é o número, né, que tem um expoente igual ao índice que vai dar igual a 16? Então, nesse caso aí, vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. Tá vendo? Então, o número que tem um expoente igual ao índice é o 4. Então, por isso que a raiz quadrada de 16, né, é 4. Da mesma forma, isso funciona se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, raiz cúbica de 27. Então, agora você pode reparar que o nosso índice agora é 3. E eu preciso agora saber o seguinte. Qual é o número que eu elevo a 3, né, que vai dar 27? Então, nós temos o 3 raiz cúbica de 3 elevado a 3. Beleza? 3 vezes 3 é 9. Então, tá aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Beleza? Então, por isso que raiz cúbica de 27 é igual a 3. Tranquilo até aí, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos ver aqui algumas propriedades, né, dos radicais. Vou escrever aqui, ó, propriedades. Propriedades dos radicais. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso saber aqui é a seguinte. Essa é a primeira propriedade que eu vou colocar para vocês aqui. Eu vou chamar o seguinte, vou chamar aqui, ó, de R1. Tá? Vou chamar de R1. Essa propriedade aqui, ó, raiz enésima de a elevado a n. Então, pessoal,
que significa aqui? Aqui é o seguinte, eu tenho um índice que é n, eu tenho também um expoente que é n, ou seja, o índice e o expoente assumem o mesmo valor. Então, toda vez que isso acontece, tá, o resultado, né, do radical vai ser igual ao radicando, que é igual a A. Então, vamos ver um exemplo aqui? Olha só. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Olha bem, eu tenho, nesse caso, um índice igual a 3 e tenho um expoente também igual a 3. Então, segundo a propriedade, que diz que quando o meu índice, tá vendo aqui, é igual ao meu expoente, isso significa que o resultado desse radical vai ser o radicando, que nesse caso aqui é o próprio 5. Tranquilo, né? Beleza, então vamos ver aqui mais uma propriedade que eu vou chamar agora de R2, tá bom? Vou chamar essa propriedade aqui de R2. Podia ser qualquer outra coisa, tá, gente? Vai ser raiz enésima de A vezes B. Bom, raiz enésima de A vezes B. Isso é a mesma coisa aqui, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho um produto de radicando, né? Então eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. Raiz enésima de A, vendo aqui, ó, de A vezes a raiz enésima de B. Beleza? Então, olha só, o que aconteceu aí, pessoal? Aconteceu o seguinte, que eu dei um radical para cada um, né? Quando eu tenho um produto de radicandos, né, é a mesma coisa que um produto de radicais no mesmo índice. Vamos para o exemplo. Ó, nesse exemplo aqui, vou chamar aqui o seguinte, ó. Raiz de índice 5, tá? Por exemplo, de 7 vezes 4. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, vai ficar assim. Raiz de índice 5 de 7 vezes raiz com índice 5 de 4. Tranquilo, tá bom? Então, percebam o seguinte, que nesse primeiro momento não estou preocupado em resolver, né, as raízes. Só estou preocupado aqui em aplicar as propriedades, tá bom? Então, beleza. Então, essa aqui, vamos chamar de R3, né? Vamos seguir essa sequência aqui. Então, vai ser assim, ó. Raiz enésima de A sobre B. Essa propriedade ela é muito parecida com essa outra propriedade que a gente acabou de ver, tá? Porque nessa anterior era um produto e essa aqui agora ela é uma divisão, né? Divisão de radicais que vai acontecer aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então tá aí, ó. Raiz enésima de B. Vamos ver um exemplo aqui. Olha, eu tenho aqui, ó. Esse exemplo aqui vai ficar raiz cúbica de 12 sobre 5. Então vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar a raiz cúbica de 12 e embaixo vai ficar a raiz cúbica de 5. Beleza. Qual foi a R3, né? Então vamos chamar essa daqui de R4. Então tá aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Tá? Então essa propriedade ela diz o seguinte. Ela diz que eu posso dividir o índice e o expoente por um mesmo valor. Então vamos dizer aqui que eu vou dividir esse índice aqui, tá,
pelo número P. E vou dividir a mesma coisa aqui, ó. Eu vou dividir esse expoente também pelo número P. Então, olha bem. Eu dividi esse N aqui pelo número P. E vou dividir o expoente, que é o M, também pelo número P. Tem que ser o mesmo valor, tá? O mesmo valor que você dividiu o índice, você tem que dividir o expoente. Então, vai ficar assim. No exemplo, vai ficar dessa forma aqui, olha. Eu tenho aqui raiz, o índice eu vou botar 6. E aqui eu vou botar um 3 elevado a 9. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos dividir esse 6 aqui, nós vamos dividir por 3. E aqui também nós vamos dividir por 3. Beleza. Agora como é que vai ficar aqui, galera? Vai ficar assim, olha. Raiz, ó, 6 dividido por 3 é 2. E aqui vai ficar 3, né? 9 dividido por 3 é 3. Beleza. Aí você pode perceber que você tem aqui um radical mais simples. Inclusive, essa é uma das propriedades que nós utilizamos para poder simplificar radicais. Lá na frente, a gente vai fazer alguns exercícios, alguns exemplos de simplificação de radicais. Vocês vão ver que a gente vai utilizar muito isso daqui, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Vamos chamar isso aqui de R5, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Raiz enésima de raiz de índice M de A. Então, olha o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma raiz de uma raiz. Como é que eu faço para resolver isso daí? Vai ficar assim, ó. Basta você multiplicar os índices. Então, vai dar raiz, ó, e o índice vai ficar M vezes N. Então, esse aqui tudo isso aqui vai ser o nosso índice de A. Vamos lá, por exemplo. Então, eu tenho aqui no exemplo, eu tenho o seguinte, ó. Então, no exemplo, eu tenho isso daqui, ó. Raiz quadrada, né, de raiz cúbica de 4. Então, vai ficar assim, olha. Como aqui eu sei, embora não vá aparecer, mas a gente tem que saber que aqui eu tenho 2, não é isso? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 é 6. Então, tá aí, ó. Eu tenho raiz de índice 6 de 4. Tranquilo, né? E vamos ver aqui a última propriedade, que nós vamos chamar de R6, que é a propriedade que liga exatamente o assunto de potência com radical. Então vai ficar assim, ó. Raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Então o que significa isso, galera? Então olha só. Esse M aqui, ele era o expoente. Tá vendo aqui, ó? Então, ele era o expoente, ó. E esse N aqui, ele era o índice. Beleza? Então, essas são as propriedades que você precisa saber para poder resolver todas as questões referentes a radicais. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo vídeo. Grande abraço.